TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada! Está começando mais um programa Só o Amor Constrói e você é convidado a participar conosco no nosso programa, nos mandando uma mensagem ou nos ligando no nosso telefone 6733 49 23 58 ou então nos mande uma mensagem no nosso WhatsApp 67993 47 05 32. E no programa de hoje nós vamos refletir dando uma sequência sobre os temas que nós estamos acompanhando o mês vocacional. Na semana passada nós refletimos sobre a vocação aos ministérios ordenados. Falamos um pouquinho em especial sobre a vocação do sacerdote. Dando sequência no dia de hoje nós vamos falar sobre a vocação ao diaconato e também sobre a vocação familiar, ou seja, falar um pouquinho sobre o sacramento do matrimônio. Nosso Senhor Jesus Cristo tem chamado e ainda chama muitas pessoas, muitos homens e mulheres, à vocação específica. Alguns têm chamado à vida sacerdotal, outros ao diaconato ou mesmo até ao bispado. Alguns chamam a constituir uma família por meio do sacramento do matrimônio. Muitos homens e mulheres também são chamados a se consagrar, a consagrar a sua vida na vida religiosa consagrada, e também todos nós somos convidados aos trabalhos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso também nosso Senhor chama muitos leigos e leigas a desenvolver trabalhos muito importantes. São Francisco de Assis, logo depois de sua conversão, ele passa a cuidar dos leprosos. Cuidando dos leprosos, ele sente a necessidade de mais pessoas para ajudar. E aí nasce a vida religiosa consagrada, como nós conhecemos, os franciscanos. Depois também, com a chegada de Santa Clara, vem a vida religiosa feminina, as clarissas, que naquela época se chamava as damas pobres. Na sequência, ele cria para os casais a OFS, a Ordem Franciscana Secular. Seguindo o exemplo de Francisco, muitos homens e mulheres também são convidados a ir a uma vocação, a desenvolver uma vocação. Abraçando o Santo Evangelho, são convidados a esta vivência de sua vocação. Vocações essas muito importantes nos dias de hoje em especial. E a Igreja sábia como ela é, ela nos convida esse mês a rezarmos, refletir e, acima de tudo, entender como se dá a vocação. Nós sabemos que nos dias de hoje, muitos jovens estão até um pouco confusos, inquietos, para saber, ter uma resposta de nosso Senhor, aonde é o seu lugar, qual o seu chamado, o que nosso Senhor reservou para eles, qual vocação eles devem abraçar. E o nosso programa Só o Amor Constrói, durante esse mês, tem como intuito ajudar a identificar o chamado de Deus na vida de cada um de nós. Para isso, no próximo bloco, nós vamos receber o diácono que vai nos ajudar a refletir sobre a vocação especial diaconato, como também a vocação familiar. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso entrevistado. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você pode participar conosco do nosso programa por meio do nosso telefone e também do nosso WhatsApp. Nosso telefone é o 6733 49 23 58 ou então o nosso WhatsApp 67993 47 05 32. E hoje nós estamos falando sobre a vocação do diácono, como também a vocação familiar. Está aqui comigo, no estúdio da TV Imaculada, o diácono Valdeir Santana, que vai nos ajudar a refletir e meditar sobre a vocação familiar e diaconal. Bem-vindo, diácono, é um prazer recebê-lo aqui no programa Só o Amor Constrói. Eu que agradeço, Frei, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando sobre
as vocações e o ministério a qual eu sou chamado e que sou muito feliz em exercer, né? Tudo é graça de Deus, então eu agradeço também por estar aqui. Antes da gente começar o nosso bate-papo, o senhor pode se apresentar, falar um pouquinho quem é o senhor? O pessoal está muito curioso. Tá bom. Sou o diácono Valdeiro Santana, diácono permanente desta arquidiocese, ordenado no dia 31 de julho de 2021, ou seja, recentemente acabei de fazer um ano como diácono permanente da igreja. E o diácono permanente é esse que permanece na sua diaconia. E sou um homem casado com a Juliana Santana, tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, sou diácono, exercendo a diaconia lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas, com o padre Juscelândio, e minha paróquia de origem é a paróquia Nossa Senhora da Guia. Diácono, o senhor poderia explicar para o povo de casa o que é um diácono e também já entrar a diferença do diácono transitório para o permanente? O diácono é aquele que está a serviço, né? O próprio nome, diácono, vem de diaconia, e diaconia é serviço. Estar a serviço, então, no Mundos da Palavra, nós pregamos a palavra de Deus, catequizamos, fazemos homilia, e também na caridade, estamos sempre a serviço nas pastorais da igreja, servindo, auxiliando naquilo que for necessário nas pastorais de caridade e também sempre servindo ao povo de Deus, aos mais pequenos, e também na liturgia, auxiliando ali na Santa Missa, o altar, preparando as ofertas para que o sacerdote venha e consagre. Então, temos esse munus, o munus da palavra, da caridade e da liturgia, qual estamos ali disponíveis, exercendo tudo isso. E a diferença entre o diácono permanente, que é o meu caso, e o diácono transitório, é que o transitório, chamado transitório, é o diácono que vai chegar ao 2º grau da ordem, que é o presbiterato. Ele vai se tornar sacerdote da igreja, né? Então, o diácono permanente é consagrado, é ordenado, então o bispo coloca a mão sobre a nossa cabeça, nos ordena, né? Para que estejamos a serviço. O diácono transitório passa por este período de experiência, então todo sacerdote, todo bispo já passou pelo diaconato antes, passaram por este período de exercer o munus da caridade, da palavra, da liturgia, na ordem primeira, no grau da diaconia. Quando e como foi estabelecido, onde surgiu o diaconato, com quem surgiu? Bom, o diaconato é bíblico, está na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos. Então, quando os 12 discípulos estavam ali nas suas funções, estavam pregando, anunciando o evangelho, né? Fazendo crescer a igreja, fazendo que o evangelho do Senhor chegasse a tantos quanto eles pudessem, eles perceberam, ou na verdade o povo percebeu que eles estavam pregando bastante, falando da misericórdia, falando do amor, falando de Jesus, mas que a assistência do povo ali, das viúvas, dos órfãos, né, a parte da caridade estava começando a ficar um pouco de lado. Não que eles quisessem, mas por conta dos afazeres e porque eles precisavam anunciar o evangelho. Então chegou esta reclamação para eles, né, para São Pedro, para os outros discípulos, e eles pensaram, bom, o que nós podemos fazer? Vamos impor as mãos então sobre alguns homens entre nós, homens de fé, homens da caridade, homens da palavra, não para que sejam como nós, né, sacerdotes, mas que sejam também homens eleitos para o serviço. E foi aí que escolheram então alguns homens de fé, entre eles Santo Estevão, né, nosso primeiro mártir, que foi escolhido como diácono para estar ali, servindo as viúvas, os pobres, os órfãos, todos aqueles que estivessem precisando e também cuidando da mesa também. Diácono, quais são as principais funções do diácono? Você já falou que lá no começo foi instituído o diaconato para cuidar das viúvas, os órfãos, né? E no dia de hoje, quais as principais funções? A diaconia ela não deixa de exercer ainda essa função através dos discípulos, né, daquilo que eles desejaram. Mas também, depois, por outras necessidades, foi aparecendo
outras possibilidades, como a administração até mesmo de uma diocese. Hoje mesmo, por exemplo, nós celebramos São Lourenço, que foi um diácono que era chamado de arcidiácono, que era o braço direito do Papa. Então ele cuidava ali da administração, dos tesouros da igreja, sem deixar de cuidar também das viúvas, dos pobres, dos órfãos, cuidar também a administração da igreja e o tesouro da igreja, cuidar do povo de Deus. Mas hoje nós estamos em várias funções, né? Dentro da igreja, dentro da pastoral social, da pastoral do dízimo, da pastoral da acolhida, cuidando, fomentando, ajudando, pastoral da criança, auxiliando no que é necessário. Então nós estamos inseridos nisso, mas também estamos praticando também o munus ali da liturgia, celebrações da palavra, ajudando o sacerdote na Santa Missa, né? Dentro da celebração da Santa Missa, somos nós que proclamamos o Evangelho. Quando nos é dada a oportunidade, o sacerdote pode nos incumbir de fazer a homilia daquela Santa Missa. Nós preparamos o altar, nós despedimos o povo no final da missa, né? E estamos assim a serviço na liturgia, na caridade, na palavra de Deus, sempre nos pedindo, pessoas pedem informação, nos pedem orientação, e a gente está assim, no meio do povo, servindo. Que bonito. Diácono, o que é necessário para se tornar um diácono, para ser ordenado um diácono, em especial aqui o diácono permanente? Bom, primeiro de tudo, como é o tema do que nós estamos falando e rezando esse mês, tudo é vocação, tudo é chamado, chamado de Deus, um chamado que vem do Senhor, né? Nessa experiência e na vivência do amor de Cristo e com a igreja e com o povo de Deus. Então o Senhor vai nos capacitando sobre aquilo que Ele deseja de nós. Então nós também somos ainda tirados do meio do povo, tirados dos homens da igreja, escolhidos como os discípulos escolheram aqueles homens, também para este serviço. Primeiro de tudo é enxergar a vontade de Deus naquilo que Ele quer de nós, né? Ele nos pede tantas coisas e ao diaconato permanente, então Ele pede aquele homem, na maioria das vezes um homem já casado, né? Pai de família, que trabalha, que se sustenta, cuida da sua casa, que tem boa índole, que não é difamado, que não difama ninguém, que está já no serviço da igreja, que presta os seus serviços, é uma pessoa íntegra, honesta, contribui generosamente e com muito amor nos serviços da igreja, da comunidade. Por isso até que é feito até um escrutínio, né? Assim como os sacerdotes, também é feito um escrutínio para o diácono, para que seja avaliado a sua vida profissional, a sua vida de comunidade, a sua vida dentro do seu relacionamento com a sua família. Bem, então é isso. Primeiro, vocação, chamado. O homem tem que também sentir que essa presença de Deus em si o chama para algo a mais, né? De se consagrar ainda mais para o serviço do Senhor. Então nós, no meu caso, somos chamados pelo nosso pároco, né? Que vê em nós também a nosso desejo, a nossa vocação, aquilo que estamos propensos a ser, e vamos então estudar. Vamos para a escola diaconal, passar por um período de ali com os padres formadores, experimentando, vivenciando e estudando sobre a diaconia, sobre as funções dentro da igreja. Tem a teologia, temos que fazer a teologia, a faculdade de teologia, né? Estudar esse período da faculdade, passar pelo estágio vocacional e pastoral dentro das comunidades. Então nós somos encaminhados para as comunidades já para ter esse contato também com o povo de Deus. E depois aí vem os ministérios, né? Antes da ordenação, nós somos admitidos, temos o leitorato, temos o acolitato, o ministério de bênção, se for necessário, e aí sim chega o tão esperado dia da ordenação, e é isso, somos ordenados, né? As pessoas ainda causam estranheza quando vê um diácono, né? Por quê? Fala assim, mas o diácono, aquele rapaz lá, o padre, ele tá com roupa de padre, né? Então é padre. É padre, né? Eu sempre costumo dizer, não é roupa de padre, é roupa da igreja, né? Olham para o senhor que é freio com o hábito, olha, franciscano,
né? Olha que belo, filho de São Francisco, então, sabe. Agora, o diácono não, colocou o clésima, colocou o colarinho romano. Ou às vezes, no meu caso, que às vezes eu sirvo de cerimoniário, ou dentro da minha paróquia, que o padre Juscelândio usa a batina, em alguns momentos eu estou com a batina e coloco a sobrepeleza, o pessoal meio que dá uma... Mas as pessoas estão aprendendo a isso. Sim, nós somos muito recentes na nossa arquidiocese, né? Nós ficamos muitos anos sem ter muita quantidade de diácono e agora nós estamos vendo eles aqui na nossa diocese e aparecendo mais. Inclusive aqui a TV Imaculada é um espaço que nos é aberto para falar um pouquinho sobre a nossa vocação. Então, assim, não é o padre, né? Por mais que confunda. Por isso que eu gosto muito quando as pessoas perguntam: o senhor é diácono, o senhor é padre, o senhor... Porque é importante, porque às vezes ela... Ou quando vem pedir bênção, bênção, padre. Eu falo assim, Deus te abençoe, mas eu sou diácono. Ah, mas pode pedir bênção? Claro que pode pedir bênção. O diácono também abençoa, o diácono realiza o sacramento do batismo, o diácono assiste o matrimônio, o diácono abençoa a água, objeto litúrgico, abençoa você, faz exéquias. O que o diácono não faz? Seja ele o transitório, que vai ser padre, ou o diácono permanente. Não faz. Não consagra a Eucaristia, porque aí é só o sacerdote. Não atende confissão, porque é somente o sacerdote. E não faz a unção dos enfermos, que é acompanhado do sacramento também da confissão. Então, nós não fazemos isso, tá? Mas, de fato, causa essa estranheza por causa da roupa. Mas o diácono pode se vestir. Isso é roupa clerical, roupa da igreja. E estamos aí nos mais diversos serviços, então acontece de vez em quando as pessoas confundirem. Mas nisso não há nenhum problema, porque também é nossa função esclarecer, né? Dentro daquilo que somos, daquilo que vivemos. E outra coisa, quando nos vê com a esposa, então? Sim, essa parte não vai entrar, né? E quando nos vê com a esposa? É claro que o diácono, diferente do padre, não vai sair com a batina, não vai sair com o clésima ali para o shopping tomar um refrigerante com a esposa e a filha do lado, não. Com certeza vão dizer, meu Deus, olha lá, o padre já está podendo casar. Olha lá o padre casado, oh meu Deus, o padre está traindo a igreja. Não. Não é nada disso. Então o diácono tem que ter esse discernimento de não sair então com o colarinho romano, de batina ou com o clésima com a esposa e com a filha. Agora, no ambiente da igreja, vou para a Santa Missa, coloquei, minha filha veio falar comigo, minha esposa está aqui do meu lado. A comunidade já está aberta àquela ação. Ela já está conhecendo, nós fomos apresentados pelo pároco, a família foi apresentada pelo pároco, então dentro da comunidade é muito bonito ver isso nas pessoas, porque mesmo com a esposa, com a filha, elas vêm, nos pedem bênção, nos pedem para abençoar objetos, sabe, nos tratam muito bem, estamos sendo recebidos com muito carinho pelo povo de Deus, então essa acolhida é muito importante para nós e para a nossa vocação, porque aí as pessoas vão entendendo, opa, por mais que o diácono esteja parecido com o padre, ele não é o padre. E por mais que o padre esteja parecido com o diácono, ele não é o diácono. E as funções na liturgia e no ministério também, algumas coisas são diferentes. Então, as pessoas já estão aprendendo bem com isso, né? Com a nossa convivência. Isso, com certeza, né? Por isso que é importante, não se assuste, né? Pergunte, né? Para depois não ficar assustado, escandalizados, né? Que não deveria. Sim. Bom, diácono, você nos falava um pouquinho sobre a questão do permanente, também do transitório, do sacramento do matrimônio. Existe alguma possibilidade do diácono permanente receber a ordenação sacerdotal? Bom, sim, mas na verdade, assim, quando o diácono permanente se ordena, ele não necessariamente precisa ser um homem casado. Então, a ordenação para diáconos permanentes pode ser feita com 25 anos, a partir dos 25 anos, e do diácono permanente casado a partir dos 35 anos de idade. Por isso, eu vou fazer 37 anos agora esse mês e sou o caçula da nossa arquidiocese. Eu ordenei exatamente com a idade que o direito canônico prescreve, né? Então, não saí fora da lei, mas sou o caçula, o que ainda gera mais estranheza, porque as pessoas falam assim, ué,
Mas vai ser padre, né? Não. Então, assim, a pergunta e a resposta. O diácono permanente, então, que não é casado, dependendo da situação, ele pode chegar ao sacerdócio, né? Depende da via que ele chegou ao diaconato permanente. Se é essa de fato a sua vocação, então não é a vocação ao sacerdócio, né? Então, até porque se fosse, ele entraria para o seminário, faria os tempos de experiência e chegaria a ser diácono transitório e sacerdote. Isso não significa que tenha algum impedimento, isso quem resolve é ele, a igreja e tudo mais. No caso do diácono permanente, diácono, o senhor pode ser sacerdote? Bom, não e sim. Quando que o diácono pode ser um sacerdote? Se lá na frente a esposa do diácono falecer, o diácono se tornar um viúvo, e aí sim, depois de um discernimento, se também for chamado para o sacerdócio, junto com o bispo, junto com o clero, então ele é ordenado diácono. E se ele tiver filho? Se este filho estiver maior de 18 anos, já for uma pessoa independente, resolvida, que não vai atrapalhar a vocação do diácono propenso ao sacerdócio e nem o pai vai atrapalhar a vida daquela pessoa. Então tudo precisa estar em comunhão. Diferente disso, não há essa possibilidade. E mesmo assim, se o diácono permanente perde a sua esposa, tem toda a condição para ser sacerdote, ele não pode, e não quiser, ele não casa de novo. O diácono permanente, a partir da sua ordenação, quando se torna viúvo, não casa de novo. Continua permanente até o fim da sua vida ou, dependendo da possibilidade, se torna um sacerdote. Diácono, se a esposa falece, no caso do senhor, diácono Valdeir, tenho uma filhinha de 2 anos. Neste caso, a igreja também, junto com o diácono, pensa nessa possibilidade. Se eu chegar para o bispo, para a igreja dizer, olha, realmente eu preciso de uma companheira, de uma esposa para ajudar na educação da minha filha, para crescer com ela, estou apaixonado. A gente pode resolver isso? A igreja vai olhar com muito carinho para isso. Então entendam, cada caso é um caso. No meu caso, eu digo sempre, minha esposa que é jovem, nós vamos morrer bem velhinho, juntinho, né? A filha é criada, então tá tudo tranquila. Muito obrigado, diácono. Nós vamos fazer agora um intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso bate-papo com o diácono Valdeir, falando um pouquinho sobre a diaconia e também sobre a vocação familiar. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que esta obra da Milícia da Imaculada nasceu no coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma, né? E depois de 100 anos estamos aqui. E você também é convidado a fazer parte desta história. Então, se você se sente convidado a fazer parte desta história, entre em contato conosco e se junte ao exército da Milícia da Imaculada, ou seja, você vai ser um soldado do Evangelho da Boa Nova. Faça seu cadastro como um milite evangelizador no nosso telefone. Então, nosso telefone é o 67 3349 2358 ou 67 3349 1015. Voltamos ao nosso bate-papo com o diácono Valdeir Santana, que está conosco refletindo sobre a vocação diaconal e também a vocação familiar. Diácono, voltando ao nosso bate-papo, por que o diácono pode constituir uma família e os padres não? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas se você puder explicar um pouquinho mais, o povo de casa e, claro, eu também, vamos agradecer muito. Eu poderia dizer assim para vocês, porque Deus quis. Porque assim nosso Senhor Jesus Cristo quis. A igreja é cheia de ministério, de dons, de vocação, e quão bela a igreja é por causa disso. Este é o ministério do povo de Deus, o padre, o sacerdote, o eleito de Cristo, para ser o in persona Cristo. Então, essa pessoa do Cristo, que é o sacerdote, a exemplo do próprio Cristo Jesus, que também não casou, que viveu o seu sacerdócio, que viveu a sua vocação, o seu chamado, mesmo sendo Deus, Filho de Deus, vivenciou a vontade de Deus na sua vida. Então, o sacerdote
é chamada a vivenciar isso também na sua vida, viver a castidade, né? De se doar por inteiro à igreja, a nosso Senhor Jesus Cristo, para se doar por inteiro também para nós. São eles que trazem Jesus, assim como Nossa Senhora, em toda a Santa Missa. E isso é o mais bonito. Então, não constituir uma família também é uma maneira que o Espírito Santo soprou sobre a igreja para fazer a entender a dimensão da responsabilidade do sacerdote. Este homem que se consagra a Deus e à igreja para ser de todos, né? Então, por isso nós pedimos sempre, rezem pelo sacerdote. Eles precisam, eles merecem a nossa oração. E o diácono já tem essa possibilidade de constituir a sua família, de ter a sua família. Aliás, na maioria das vezes, o diácono já vem dessa constituição. Então, eu não me torno diácono para depois ir casar, para depois me apaixonar, para depois ter um relacionamento. Não. Primeiro eu tenho a minha família, eu casei na igreja, eu tenho o meu matrimônio, eu vivo aquilo ali, busco a santidade no meu matrimônio, né? Eu e minha esposa compreendemos a dimensão da igreja, o amor pela igreja na nossa vida. Somos movidos pelo Espírito Santo também, junto com a nossa família. E aí, então, Deus nos chama de um ministério, de uma vocação a outra vocação. Então, o diácono vive essa dupla sacralidade, né? Esses dois sacramentos lindos da igreja, de matrimônio, do amor da família, da esposa, onde nós não vivemos, então, o nosso celibato, nós vivemos com a nossa esposa, constituímos a nossa família, e aí, então, o Senhor nos chama também a junto com a família, viver a diaconia. Eu e minha esposa sempre conversamos sobre isso, a Juliana, de que ela me ajuda muito nessa vocação, né? Somos jovens, né? Temos uma filha de praticamente 2 anos de idade, 1 ano de ordenado, e ela é a pessoa que mais contribui para a minha caminhada vocacional. É ela que organiza minhas roupas, é ela que fica atenta, ela ajuda a escolher qual é a dalmática que você vai usar, qual é a alva, ela está sempre ajudando e está sempre comigo em todas as funções, nas maiorias das celebrações, nas santas missas, a gente faz questão da nossa família estar ali junto. Então é isso, Deus quis assim e constituiu assim dentro da sua igreja e rezemos para isso, rezemos para que os sacerdotes, na sua decisão, homens comprometidos com o celibato, comprometidos com a igreja, vivam isto santamente, assim como eu e outros amigos meus, irmãos diáconos, vivam também nessa dupla sacralidade, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, com muita fidelidade e com muita alegria no coração, de viver o matrimônio, né, a paternidade e também a diaconia. Diácono, o senhor pode partilhar um pouquinho conosco sobre a importância e também da sua vivência do sacramento do matrimônio e também falar um pouquinho sobre a participação da sua família no seu ministério do diaconato, como também do sacramento do matrimônio? Eu costumo dizer que o matrimônio nos leva para o céu. Quando nós decidimos viver um sacramento conforme o coração de Deus, nós precisamos entender em todos os aspectos de vocação e de santidade de que Deus nos pede algo e que quando Ele nos pede algo, nem sempre as coisas são tão fáceis como a gente gostaria que fosse. Então o matrimônio é essa escada também que leva para o céu, de compreender a esposa, de compreender os filhos, de entender que ela é humana e que eu sou humano e que nós precisamos andar juntos, que temos as nossas fragilidades. Ora, eu preciso, Valdeir, diácono, do abraço, do carinho da minha esposa, ora é ela que precisa, que quando nós discutimos ou brigamos, por quê? Você que é casado em casa sabe, né? Nem sempre dá para deixar as coisas bem organizadas e que às vezes as coisas saem um pouquinho, a gente acaba discutindo, mas a gente volta. A gente volta para... E a gente precisa aprender também que o sacramento do matrimônio não é aquela coisa romantizada, né? Eu tenho aprendido a falar sobre isso, eu gosto de falar sobre isso. Nós não vivemos um conto de fada, mas nós vivemos uma história de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós decidimos fazer uma aliança com Ele no altar. Então a minha esposa também precisa compreender isso. E graças a Deus a Juliana é essa pessoa que compreendeu isso comigo. Então é ela que me auxilia na minha vocação diaconal. Como eu estava dizendo, só é possível eu ser diácono hoje
porque a minha esposa está do meu lado. E mesmo a Nayane Cecília, minha filha de 2 anos, já compreende a vocação do pai dela. Esses dias até eu escrevi, a minha filha que permite me não dividir, mas também de partilhar o papai dela com as outras pessoas. Porque o padre, o sacerdote, é o pai espiritual. E eu acho tão bonito, minha filha, que quando ela me vê vestido, né, com alva, com dalmática, e o padre do lado, ela me chama, olha lá o papai. E o padre, ela fala, olha lá o pai. Ela não sabe falar padre, mas chama o padre do jeito que é para ser, pai. Ele é pai espiritual da comunidade. Então é muito bonito quando, já esticando um pouquinho, mas quando é tão bonito quando o sacerdote enxerga o diácono não como aquele que quer empurrá-lo do presbitério, ou que quer tirá-lo das suas funções e que agora eu quero que me veja. É tão bonito quando o sacerdote enxerga que o diácono não está de clésima ou de colarinho porque o sacerdote está, olha lá, o diácono querendo ser o padre. Não, não é nada disso. É muito bonito quando o sacerdote enxerga que ele também é o pai do diácono. Nós somos ordenados a serviço do bispo, né? A ele, sim, todo o nosso respeito e nossa obediência. Prometeis obediência a mim e aos meus sucessores? Sim, prometemos, bispo. Então, assim como São Lourenço, nós somos aquele que devemos fazer. É tão bonito quando nós vemos a história de São Lourenço, hoje, que ele fala bem assim, quando ele vê o Papa, né, o bispo dele sendo martirizado. Poxa, pai, eu estive com o Senhor todos os dias, em todo o sacrifício do altar, e no teu sacrifício pessoal, o Senhor não me leva? E aí o bispo dele, o Papa, diz bem assim, olha, daqui 3 dias você vem e me acompanha. E foi o que ele fez. Então é muito bonito quando a igreja enxerga em nós diáconos esse homem comprometido com o evangelho, comprometido com a caridade, comprometido com a liturgia, que quer amar e servir com humildade, com alegria, que enxerga no sacerdote um pai, que enxerga no sacerdote um amigo, que tem a sua família como base, que tem a comunidade que acolhe e que vai descobrindo aos poucos também essa função, tanto dentro da liturgia quanto fora daquilo que é o diácono. Diácono, ainda nesse contexto, recentemente você e sua esposa Juliana, você e sua esposa Juliana adotaram uma criança. Você pode falar dessa experiência, o que levou vocês a tomar essa decisão e como tem sido? A Nayane Cecília, ela veio da experiência da adoção. Praticamente, quando eu iniciei a caminhada vocacional ao diaconato permanente, que o meu então pároco me indicou para a escola diaconal, nós também estávamos dando entrada no processo. Então foi um longo processo para nós. Não foi fácil, para nós foi muito dolorido, foi muitos anos, quase 7 anos para a chegada da nossa filha. O mesmo tempo, então, praticamente para a ordenação diaconal também. No meu caso, né? Muitos outros dos meus irmãos já eram teólogos, outros já vinham de outra experiência, eu não. Contando toda a minha experiência com a teologia, tudo foi ali praticamente quase 7 anos, e a minha filha também. Então nós entramos com um processo, que foi um processo bem complicado, dolorido, mas quando você pergunta assim, qual que é a motivação? O amor. Se eu pudesse, eu seria pai, assim, de uma renca, de multidões, mas a gente sabe que o processo é dificultoso, é lento. Mas a Nayane Cecília, se o senhor vê ela pessoalmente, se o senhor conhecer ela, o senhor vai falar assim, é tua biológica, nem tira nem põe. É a tua cara misturada com a tua esposa. Por quê? Me falaram esses dias, 7 anos, diáconos, tempo da graça, tempo da perfeição. Porque a Nayane é, de fato, assim, um desenho do coração de Deus para nós. E a gente sempre se emociona quando fala dessa experiência. E a gente não tem medo nem preocupação nenhuma de falar sobre como que foi, né, a chegada da Nayane, porque é um testemunho. É um testemunho de amor, de graça e da misericórdia de Deus. Para mim e para Juliana, que queríamos muito ser pais, que não podíamos ser pais biologicamente, e entendemos que queríamos fazer a vontade de Deus e a vontade do nosso coração, o nosso amor, para dar vida a uma pessoa que viria de uma outra maneira. E de fato é o que a gente sente. Quem não sabe da história e vê a gente, a família, não desconfia.
que é lindo demais. Eu falo, gente, a minha família é linda. Diácono, nosso programa passou rápido, já estamos chegando ao final desse bloco. E eu gostaria de pedir a você que falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está nos acompanhando, da importância, né, da vocação ao ministério do diaconato, como também da vocação ao matrimônio, né, tanto os homens e mulheres, né, que estão aí ouvindo a voz de Deus e às vezes, né, se sentem tímidos, né, medrosos. Você poderia deixar uma mensagem? Com certeza. Dizer primeiro que a diaconia permanente é um fruto, é um dom, é uma graça da igreja. Quando os discípulos entenderam que precisavam então ordenar homens, não para serem sacerdotes, mas para o serviço, compreenderam também uma vontade do coração de Deus, movido pelo Espírito Santo. A igreja por muitos anos teve o seu diácono permanente. Depois de um tempo ela meio que ficou silenciosa, a vocação, tendo somente os diáconos transitórios, que seriam o sacerdote, e pós-concílio então voltou novamente a chama do diaconato permanente, e com a chegada de Dom Dimas aqui na arquidiocese, ele também sonhou com Deus essa multiplicação de diáconos. Então, sou filho de Dom Dimas, meu pastor, e que sou imensamente grato, junto com os meus irmãos de ministério, por esta confiança dele por nós. Agradecer a Deus pelo meu ministério, por aquilo que eu sou chamado, a minha família que vive comigo essa minha vocação. E dizer para você, tenha ânimo, força, Deus te chama, Deus tem um propósito na sua vida. Você, homem, seja para o diaconato, ou para o sacerdócio, ou para o matrimônio, para um serviço dentro da igreja, para a vida religiosa, consagrada. O Senhor nos chama a todos para a sua vocação, para a sua messe. Então, digamos sim ao Senhor. E eu peço para vocês, rezem por nós. Não se assustem, não se escandalizem com os diáconos, mas pelo contrário, acolham bem nas suas comunidades, acolham bem nas suas paróquias, ajudem os párocos a acolher bem os diáconos nas suas paróquias. Aos padres de nossa arquidiocese, a qual a maioria está no Rio de Janeiro, no Retiro do Clero, a qual eu peço oração por todos os nossos padres e bispos, rezem por nós, que estamos rezando por vocês, para que juntos possamos fazer uma caminhada belíssima dentro da igreja, porque somos a igreja, somos escolhidos para estar na igreja, e isso não é privilégio, isso não é orgulho, isso não é vaidade. Às vezes um pano cintilante mais bonito, uma dalmática, um barrete, uma batina, uma casula mais bonita, pode aparecer para os outros uma questão de vaidade, mas nós sabemos que tudo aquilo que fazemos com muito amor dentro da igreja é para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, povo de Deus, rezem por nós, rezem pelo clero de Campo Grande, rezem pelos meus irmãos diáconos, pedindo hoje a intercessão de São Lourenço. E tenha coragem de dizer o teu sim também, porque o Senhor te chama. Então, diácono, muito obrigado por sua participação, somos agradecidos pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, que Deus abençoe. Amém. Então, nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, nosso momento oracional, com a coroa de São Maximiliano Maria Kolbe. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No dia de hoje, refletindo um pouquinho sobre o ministério do diaconato, como também a vocação ao matrimônio. No dia de hoje, nós também somos convidados ao nosso momento oracional. E para isso, vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos com amor e confiança. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho, São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém.
Rezemos em especial uma Ave Maria por todos os diáconos, para que o bom Deus continue abençoando cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estivemos reunidos no programa de hoje, meditando, rezando e refletindo sobre o diaconato e também sobre o matrimônio. Passamos durante esta semana a continuar rezando por todas as pessoas que se sentem convidadas ou chamadas a esse serviço da Igreja. Fiquemos com o bom Deus. Salve Maria Imaculada.